Olha, eu acho que se nós levarmos em consideração os próprios comunicados oficiais dos Estados Unidos de domingo até hoje, quer dizer, do primeiro dia onde foi informado oficialmente da morte de Osama Bin Laden, as contradições a cada dia que passa se avolumam, né? Vou lembrar aqui rapidamente algumas, mas que seriam muito importantes. Uma foi que, no primeiro momento, o Osama Bin Laden usou uma mulher como escudo humano, e que houve troca de tiros e assim por diante. Ontem, já a informação do governo que, primeiro, não havia escudo humano e o Osama Bin Laden estava desarmado, né? Então, veja, isso já expõe algo. O quê? Aquilo que, de um lado, os Estados Unidos diz preservar e difundir pelo mundo, que é o julgamento justo, que é a justiça, que é o direito. Porque, no caso, se alguém está desarmado e é preso e foi morto, ele foi simplesmente executado. A outra questão óbvia que está todo mundo questionando é o corpo, né? Quer dizer, a alegação é que ele foi retirado, passou pelo ritual islâmico e foi jogado ao mar. Não há prova nenhuma, não há documento nenhum, né, mostrando isso. Então veja que no mundo inteiro e particularmente aqui no Brasil, vi recentemente uma pesquisa de opinião pública, 70% das pessoas não estão acreditando que ele está morto. Para completar todo esse quadro, hoje eu li uma notícia muito interessante relatando o evento e veja, tudo isso aí é oficial, e que lá na casa haviam crianças, palavras deles, entre 2 a 12 anos e que essas pessoas foram presas. Aí eu fiquei até me perguntando como é que deve ser prender alguém de 2 anos. Então, é uma série de questões que tudo isso acaba, mais uma vez, minando a credibilidade dos Estados Unidos. Claro, num primeiro momento, para o seu público interno, pouca gente está vendo isso. Então, no momento de exaltação, de euforia, mas eu acredito que logo, logo vai passar isso e os Estados Unidos vai entrar novamente numa enrascada agora dentro daquilo que ele gosta de dizer que preserva, que é a justiça, a lei e o direito. Eu diria que tem uma relação direta com as eleições dos Estados Unidos, sim. No momento que o Obama estava com uma popularidade muito baixa, a direita crescendo nos Estados Unidos e, obviamente, desde o 11 de setembro foi construído a imagem que Osama Bin Laden era o grande problema do mundo. Daí o presidente Obama dizer que o mundo estaria mais seguro. Então isso traz uma sensação de poder, de segurança, de justiça cumprida, da nação norte-americana. Tudo isso leva à exaltação, sem dúvida nenhuma. Mas nada disso é muito real. Quer dizer, a Al-Qaeda estava já isolada no mundo árabe, principalmente. Veja, a Al-Qaeda tem ainda uma presença importante no Afeganistão e no Paquistão, pelas suas relações com o Talibã, mas lembrando que o Afeganistão e o Paquistão não são árabes. No mundo árabe, a Al-Qaeda estava completamente isolada e essa onda de revoltas no mundo árabe veio a mostrar mais ainda e dizer que há um movimento político reivindicando questões políticas, sociais e econômicas sem o uso da violência, como foi demonstrado no Egito, na Tunísia, em todos os outros lugares e, portanto, não há relação absolutamente alguma com a morte ou com qualquer histórico da Al-Qaeda. Parece que o terrorismo passou a existir com o Bin Laden ou com a Al-Qaeda, né? Então, na verdade, o terrorismo é um fenômeno histórico que apareceu em todo lugar do mundo, relacionado com religiões, com a política, com tudo mais. Então, mas foi construído isso, foi construído porque eu diria que foi aquele que efetivamente chocou mais os Estados Unidos, né, que foi o acontecimento do 11 de setembro. Né? Mais do que o número de mortos, quer dizer, foram 2.800 mortos, foi mostrar que os Estados Unidos era frágil
que os Estados Unidos era capaz, né, de ser atingido, que os Estados Unidos era capaz de ser derrotado. Então isso tudo incomodou muito e ao mesmo tempo a necessidade de ter um inimigo para que começasse a mobilizar novamente a indústria de defesa dos Estados Unidos, o sistema de segurança. Então é sempre um efeito paradoxal, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é o inimigo, ele é muito útil, porque ele alimenta uma série de coisas, a justificativa para a guerra do Afeganistão, a justificativa para a guerra do Iraque e também a justificativa, e isso é bom lembrar, para os próprios governos ditatoriais do mundo árabe e islâmico, porque se nós olharmos para todos eles, o Gaddafi, o Mubarak, a justificativa para se aproximar e pegar dinheiro dos Estados Unidos era: nós podemos acabar com a Al-Qaeda, nós vamos travar uma guerra contra a Al-Qaeda. E efetivamente fizeram. O relato aí do Wikileaks mostra que a polícia do Gaddafi prendeu muita gente, hipoteticamente terrorista ou não, e enviou para Guantánamo. Então, o Bin Laden, na verdade, acabou se transformando em uma figura muito útil para os Estados Unidos, para boa parte dos governos no Ocidente e também para os governos no Oriente Médio e no mundo islâmico, porque ele era o mal a ser combatido, o mal a ser extirpado, e tudo isso dinamiza muito o sistema de defesa, de inteligência, e são bilhões e bilhões de dólares investidos nisso. Bin Laden foi um dos idealizadores, um dos criadores desse grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que veio de um momento específico que foi a guerra no Afeganistão, quando os insurgentes lutaram contra a invasão da União Soviética. Então, esse grupo realmente teve uma presença importante dele, era um grupo pequeno, cresceu, fez atentados importantes e acabou conferindo aquilo que alguns dizem a marca Al-Qaeda, que é atentados suicidas, bombas em embaixadas, meios de transporte, simultâneas. Então tudo isso é a marca Al-Qaeda. Desde o 11 de setembro, e principalmente com a reação dos Estados Unidos, estava claro também para a Al-Qaeda que quem seria o homem mais caçado do mundo seria o Bin Laden. Então, por isso, desde aquele momento já estava muito claro para eles que o Bin Laden não poderia continuar sendo o dirigente das operações estratégicas da Al-Qaeda. Então isso, com a morte dele, não altera em nada. Aliás, isso ficou muito claro. A casa não tinha internet, não tinha telefone, portanto, como é que alguém que dirige uma organização que pratica atentados internacionais está isolada do mundo? E outra questão, se ele era tão importante assim, como é que pode a casa estar sendo vigiada por 4 pessoas? Então, ele já não comanda estrategicamente. O que ele é importante? É um líder que vivia do carisma, da simbologia do 11 de setembro, daquele homem que desafiou o Bush. Então, isso alimenta um pouco o imaginário popular, mas em termos efetivos, ele já está fora praticamente da organização. A Al-Qaeda não tem relação nenhuma com esses movimentos. O que, por vezes, algumas pessoas tentam encontrar é o seguinte, é o inverso. Então, por exemplo, a Irmandade Muçulmana, que é um grupo egípcio, é um dos grupos mais antigos, islâmicos, que já teve ações de ataques terroristas, suicidas, há 30 anos atrás, teve influência ideológica, pelo menos ele reivindica no Bin Laden e outros, hoje não mais. E depois, com a fundação da Al-Qaeda, eles se desconectaram completamente e não tem relação nenhuma. O mesmo eu posso dizer do Hamas na Palestina, do Hezbollah no Líbano. Quer dizer, não, mesmo nesses grupos que por vezes fizeram atentados terroristas, eles não têm relação nenhuma. Aliás, são inimigos. Já há relatos de combates entre o Hamas e os grupos simpatizantes do Al-Qaeda na Palestina, e há 2 anos atrás, combates muito violentos no Líbano, de forças do Hezbollah e de outros grupos islâmicos contra esse braço da Al-Qaeda. Então, portanto, são muito diferentes, porque os objetivos políticos são diferentes.
o Hamas, o Hezbollah e todos esses movimentos, eles têm como construção de um Estado, né, no caso do Hamas, ou a autonomia do Líbano, no caso do Hezbollah, tem objetivos políticos específicos. A Al-Qaeda é uma outra estratégia, ele quer fazer atentados contra os Estados Unidos e seus aliados, expulsar todos os ocidentais das terras islâmicas e assim por diante. Portanto, não tem relação alguma com esses grupos políticos, mesmo aqueles considerados radicais. O Bin Laden foi um insurgente na guerra do Afeganistão e, como outros também do mundo árabe islâmico, foram lá para lutar contra os russos, que na época os Estados Unidos via como uma guerra daqueles que têm uma religião contra os ateus. E no caso, os Estados Unidos apoiava claramente os afegãos e esses grupos. Então, como se diz, quando acaba a guerra do Afeganistão, foram desmembrando em vários grupos. E apareceu esse grupo muito pequeno, que vinha, portanto, daquilo que alguns consideram das três fontes da formação da Al-Qaeda. O dinheiro da Arábia Saudita, as armas dos Estados Unidos e o serviço de inteligência do Paquistão. Os Estados Unidos se tornou inimigo após a Guerra do Golfo, foi quando rompeu a aliança. E por quê? Porque o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, o Saddam Hussein era inimigo da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden e outros solicitaram aos Estados Unidos ajuda para expulsar o Saddam. Eles diziam, se nós expulsamos os russos, quanto mais não seja o Saddam. Os Estados Unidos se negou e, além disso, fez uma guerra e ocupou militarmente o Iraque e também a Arábia Saudita. Então, a partir daquele momento, ele foi decretado inimigo. A Arábia Saudita também, porque foi vista como um aliado, mas restou o serviço de inteligência do Paquistão, que, até os dias de hoje, dentro do serviço de inteligência, tem relação com a Al-Qaeda. Então, ela existe sim, ela tem ações muito concretas, ela está menor do que era, mais isolada, mas ela existe. E voltando ao episódio da morte do Bin Laden, que é muito esclarecedor isso. Onde é que ele estava? Ele estava numa casa a 100 quilômetros da capital e dentro de um complexo militar considerado um dos mais seguros do Paquistão. Então não tem como não ter o mínimo de cumplicidade do serviço de inteligência do Paquistão e dos militares com o Osama Bin Laden e com a Al-Qaeda. Então, portanto, eles ainda têm uma presença importante no Paquistão e no Afeganistão.